Boa tarde, meu nome é Daniel Floriani e eu estou aqui para apresentar o trabalho de educação física sobre o Covid-19. A Covid-19 é uma doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2, pertencente à família dos coronavírus. É uma infecção que se inicia com quadros semelhantes ao da gripe e de resfriados, mas pode agravar-se levando a óbito. Os casos de Covid-19 surgiram na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, apresentando quadros de pneumonia de causa desconhecida. O grande aumento do número de pessoas doentes fez com que o governo daquela cidade determinasse um período de quarentena, a partir do dia 23 de janeiro de 2020. A estimativa da taxa de mortalidade varia muito, não só pelas diferenças regionais, mas também pelos cuidados de cada região, as dificuldades metodológicas, a idade das pessoas e os recursos médicos e socioeconômicos disponíveis. Como o coronavírus age no nosso organismo? Primeiramente, o vírus começa a agir pela proteína da nossa célula. A primeira cúmplice dessa doença é a proteína S, que seu formato de agulha possibilita a entrada do vírus em nossa célula. Após isso, o vírus estabelece uma nova proteína chamada de proteína N, que esconde a mutação do vírus do nosso organismo. Já nessa etapa, o nosso organismo foi enganado, o que facilita com que o vírus se possua de outras células nossas. Como o vírus se camufla no organismo, o sistema imunológico humano não o detecta. Sendo assim, visivelmente, o vírus começa a se reproduzir, podendo chegar até 100 mil cópias. Vários alimentos saudáveis são bons para o sistema imunológico e podem fazer parte de uma dieta bem equilibrada. E muitos suplementos estão sendo sugeridos como reforço para o sistema imune. Mas é importante lembrar que não há soluções milagrosas. Vitaminas e minerais provavelmente não fazem mal, mas há poucas pesquisas que comprovem que elas de fato façam diferença. Exercite-se regularmente. Manter-se ativo é uma ótima maneira de garantir que seu sistema imunológico também esteja em forma. Não fume. Fumar prejudica o sistema imunológico de algumas maneiras diferentes. Beba álcool com moderação. Beber em excesso prejudica seu sistema imunológico, tornando-o mais suscetível a infecções. Durma o suficiente. O organismo não trabalha direito se você estiver cansado. Tente minimizar o estresse. Muitas pesquisas mostram que o estresse pode comprometer o sistema imunológico. Para evitar o contágio pelo coronavírus, eis as principais recomendações. Lave as mãos é a maneira mais simples e mais importante de se proteger. Não toque no seu rosto, as mãos podem se contaminar com muita facilidade. É por isso que lavá-las é tão importante. E os olhos, o nariz e a boca são as principais portas de entrada para o vírus. Sobre os remédios e as vacinas que estão sendo feitas contra o coronavírus. Desde a sua aparição no final de 2019, ainda não há estudos conclusivos que há tratamentos, vacinas, remédios que são bons, que são realmente contra o coronavírus. Um deles, que pode ser contra o coronavírus, é a cloroquina. Ela é feita contra a malária. E está sendo feito testes na China. Fala rapaziada, hoje eu vou falar do grupo de risco do tabagismo, pessoas que fazem uso do cigarro, que por fim são mais vulneráveis à infecção por vírus, bactérias e fungos. E pela vulnerabilidade pulmonar, o fumante possui mais chance de desenvolver os sintomas mais graves da doença Covid-19. Então, não fuma, pai! A Covid-19 pode ser transmitida através de gotículas de saliva ou muco que são expelidas por pessoas contaminadas através de tosse ou espirro e que acabam pousando em objetos ou superfícies ao seu redor. Outras pessoas vêm e tocam esses objetos ou superfícies e acabam se contaminando quando levam a mão aos olhos, ao nariz ou à boca, sem antes ter higienizado corretamente as mãos. Outras formas de contaminação são através de apertos de mão e compartilhamento de objetos, como, por exemplo, beber de um mesmo copo que uma pessoa contaminada bebeu. Muitas pessoas apresentam os sintomas da doença, mas existem pessoas que são assintomáticas, mas que mesmo assim transmitem a doença. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 1 metro de distância de pessoas que tenham sintomas evidentes, e as autoridades públicas de saúde têm adotado
Métodos como o isolamento social e o monitoramento de pessoas com sintomas por cerca de 14 dias, dependendo do risco de nível de exposição. Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam doenças que variam do resfriado comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS-CoV, e a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS-CoV. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador. Não podemos deixar de lado os cuidados com a alimentação e muito menos mudar lembranças para o comportamento sedentário. Agora é hora de colocar a versatilidade em cena. Não é porque estamos em casa que os horários das refeições não devem ser respeitados. Mantenha as principais refeições do seu dia, como café da manhã, almoço e jantar regularmente, como se você estivesse na rotina anterior. Você deve comer de forma regular. Se ao longo do dia você sentir a necessidade de fazer algum lanche ou refeição, evite os alimentos processados. Frutas frescas e amendoins são excelentes alternativas, além de serem muito práticas. Agora eu vou passar algumas dicas de como não ficar parado em casa. Caminhe diariamente, alongue-se e cuide da sua postura. Faça uma pausa quando necessário e não se esqueça, evite ficar muito tempo sentado. Até mesmo algumas tarefas domésticas do seu dia a dia podem ser aliadas contra o comportamento sedentário. Você também pode praticar esportes que você goste, mesmo estando em casa. Agora eu vou passar... Fala galerinha do mal, hoje vou mostrar pra vocês uma boa maneira de preservar a saúde mental. Então, né, uma maneira inteligente, uma maneira muito boa é a leitura, sabe? Que daí a gente absorve informações e melhora a nossa capacidade de interpretação e escrita. Ótimas opções de leitura são redações, histórias em quadrinhos, histórias fictícias e reais também. E tem também poemas. Opa, tudo bom? Meu nome é Pedro. Eu vou falar um pouco sobre o que eu estou fazendo nessa quarentena para manter a minha saúde física. Bom, antes de isso tudo começar, eu já fazia academia, já jogava bola, porém com o estudo de coronavírus não tá dando para fazer nada, né? Tem que ser tudo dentro de casa mesmo. Então, toda noite eu assisto as lives de um professor de academia onde ele mostra e ensina como que a gente tem que fazer os exercícios para fazer certo e não acabar se machucando, né? E outra coisa que eu também estou fazendo é que como a garagem daqui de casa é até que razoavelmente grande, de vez em quando eu vou lá dar umas voltas de skate só para não ficar deitado na cama o dia inteiro, né? Então, é isso que eu tô fazendo para continuar me exercitando nesse período difícil. Valeu! E aí, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar da rotina nova que a gente tá tendo agora com essa quarentena. Todo mundo entrou em quarentena e ninguém mais tendo a vida que tava tendo antes, de sair, poder fazer as coisas, trabalhar, estudar. Agora a gente tem que ficar em casa, a gente tem que lidar com isso da melhor maneira possível. Então a gente tem que fazer coisas produtivas pra gente e sempre ficar em casa pra sempre evitar sair, pra conseguir completar a quarentena certinho e a gente passar por essa fase.